Boa tarde a todos e a todas. Espero que se encontrem todas bem. Mais uma sessão de meditação guiada. Atenção. Portanto, vivemos numa realidade. Pensamos que a única realidade é esta que vemos e experienciamos com este corpo físico. Mas a verdade é que a realidade inclui mais realidade do que aquela que nós pensamos que o corpo oferece. Acabamos por viver e vivenciar uma realidade muito limitada a partir deste corpo, o nosso ponto de acesso a esta dimensão física, e acabamos por ter os nossos olhos só postos nesta dimensão física. Só que existe muito mais. Hum, e a maior parte das vezes nós esquecemos a nossa ligação com o infinito, com o divino, podemos chamar variedíssimos nomes, a realidade imortal, o imanifestado. E se nos perguntarmos onde é que está essa ligação está aqui. Mas dentro do corpo não nos apercebemos. Alguns de nós apercebem-se, uns mais do que outros, também dependendo da caminhada espiritual e do trabalho espiritual, da renúncia, do desapego, da purificação, daquilo que no fundo o Buda fala. Mas a realidade aqui é que acabamos por nos distrair completamente com este mundo e com a vida aqui mais material, mais física. E acabamos por nem sequer desvalorizar, porque quando nem sequer aceitamos que existe outra dimensão muito maior e mais verdadeira, nem é uma questão de desvalorizar, porque é como se não existisse. Mas existe. E a questão é o que é que nós vamos fazendo para nos apercebermos e para nos ligarmos mais a essa realidade, ao divino, digamos assim. Podemos chamar-lhe outro nome para quem não gosta de termos cristãos ou ocidentais, à realidade imortal ou imanifestado. Se nós fizermos essa transição ou essa transmutação, a nossa vida muda, a qualidade da vida muda e ganha outra vida. Mas uma coisa é a teoria, é nós estarmos aqui só, ou eu estar aqui a falar, e obviamente para estar a falar isto é porque também já tenho alguma fé nesse sentido, mas a outra coisa é realizar. Uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática. E, e há que praticar não só a meditação, mas também o trabalho interior. O trabalho interior de superar, renunciar, purificar. Superar o quê? Superar, às vezes, vícios, coisas que nos prendem, demasiado apego emocional às coisas,
demasiada rigidez ou fixação no modo de pensar, nossa mentalidade, pontos de vista, ou fazer arreliarmos demasiado com as coisas aqui e criar negatividade que acaba por afetar o nosso bem-estar e o bem-estar dos outros. Portanto, o caminho para mais paz existe. É também o caminho da liberdade, mais liberdade, tem a ver com isto que estou a falar também de poder e dever ligarmos-nos ao infinito, ao divino. Claro que a meditação é a ferramenta principal para nos abrir as portas nesse sentido. E, e então vamos meditar e seguir um pouco a linha que normalmente eu recomendo. Inicialmente estabelecer o silêncio, que é muito importante, ou seja, nós normalmente andamos muito afetados, envolvidos com coisas na nossa cabeça, os planos, os pensamentos, as preocupações, tudo isso que nos acabam por ocupar um bocado o espaço mental e não nos deixa espaço para podermos eventualmente sentir e realizar, ou começar a realizar aos poucos, a outra dimensão maior. Então vamos procurar então a posição mais confortável, sem tensões musculares, tentar manter as costas, a nossa coluna mais direita. Fechar os olhos, respirar fundo e começamos por não ter preocupação absolutamente nenhuma. Não nos vamos preocupar com isto vai ter que acontecer assim ou assado. A meditação é suposta isto ou aquilo. Eu tenho que sentir isto, aí não sei. Não interessa. Neste momento não interessa ansiedades ou preocupações ou expectativas. Não. O que interessa é simplesmente acalmar, estabelecer o silêncio aqui interior ao nível da nossa mente, ou seja, acalmar ou parar mesmo os pensamentos. E isso faz concentrando, direcionando a nossa atenção aqui para a respiração ao nível do nariz. Vamos nos concentrar e colocar a atenção aqui neste ponto e sentir aqui as nossas fossas nasais e o ar a percorrer as fossas nasais. Vamos nos concentrar até principalmente na sensação do ar a percorrer as nossas narinas. Tão só isto. Inspirar. Expirar. Respirar fundo e assim permanecer. O desafio agora aqui é precisamente sair da mente, sair dos pensamentos, ou aliás, não alimentar pensamentos, não alimentar pensamentos com a nossa atenção, portanto, não dar atenção, deixá-los ficar, esmorecer, enquanto prestamos atenção à nossa respiração.
a minha voz, que estou um bocadinho constipado, meio entupido do nariz, mas ainda assim consigo respirar pelo nariz. Inspirar, expirar. E não pensar em mais nada. Prestar só atenção e sentir o ar a fluir, inspirar e a expirar. Sem preocupação, não deixar emoções negativas ou pensamentos negativos entrar, descontrair. A nossa natureza é positiva, a nossa natureza é amor, é bem-estar. Nós só temos é que deixar a nossa natureza manifestar-se em silêncio. Sentir continuamente o ar a entrar e a sair pelas nossas narinas. Aí colocar a nossa atenção. Não adormecer, mantendo-nos vigilantes. Respirar fundo e expira. Manter o silêncio, não pensar. Vamos fazer por ouvir, escutar o som do silêncio aqui no nosso espaço interior, mesmo no nosso cérebro.
Manter a atenção na respiração. Agora vamos intensificar a nossa concentração, adicionando o mantra Budo à nossa inspiração e a expiração. Ao expirar, vamos repetir interiormente ou dizer interiormente Bud, a primeira sílaba da palavra Bud, Buddho, B-U-D, ao expirar. Bud, vamos dizer interiormente Bud. E ao inspirar, terminamos dizendo To, D-H-O. Expira, Bud. Inspira, To. São dois Ds. A palavra Budo escreve-se B-U-D-D-H-O. Respirar fundo. Expira, Bud. Inspira, To. Bud. To. E assim continuar. Insistir e perseverar. Evitar o pensamento ou os pensamentos. Manter a atenção na respiração e no mantra Buddho. Buddho. Expira, Bud. Inspira, To.
manter o silêncio, estabelecer o silêncio, expira, put, inspira, to. Expira, bud. Inspira, to. E assim continuar. Assim que surgirem pensamentos, ou ansiedades, ou receios, ou preocupação, gentilmente pomos ligeiramente de lado, dizendo que agora não. Agora quero só criar aqui estar aqui em paz. Enquanto estou a meditar, não me vou preocupar nem com isto nem com aquilo. Só respiração e o mantra. Mas daqui a bocado, quando sairmos da meditação, podemos pensar nessas coisas todas, se quisermos. Mas agora fazemos o esforço para estar só aqui, nesta meditação que estamos a fazer, nesta concentração, na respiração, com este mantra.
Inspirar fundo. Expirar. Descontrair. Vamos descontrair, abrir agora um bocadinho os olhos. Mexer um bocadinho o corpo. Se for preciso as pernas, só um bocadinho. Se tiverem perguntas, podem fazer agora. Abrimos aqui um bocadinho para perguntas e respostas. Uma dúvida? Dúvidas de prática? Qualquer outra dúvida? Boa noite. Alguma razão especial pelo que se diz boot ao expirar e não ao inspirar? Essa é uma pergunta frequente. Porque é que eu digo para fazer boot ao expirar? Porque é começar o mantra no expirar e não no inspirar? Porque tem a ver um pouco com o ciclo energético. Isto também misturado um pouco com o yoga, que normalmente começa-se com o expirar e termina no inspirar. Ou seja, Budo, o significado de Budo é o mesmo significado de Buda. Significa despertar, iluminação, luz, acordar. E, ou seja, o término do ciclo, se nós pusermos o término do ciclo na inspiração, ou seja, o mantra acaba na inspiração, que é precisamente no inspirar, ou seja, é no terminar do inspirar. É um pouco como se estivéssemos a integrar o próprio mantra e inspirarmos-nos ao ponto do término da inspiração. E não estamos a deitar fora, ou seja, não estamos a deitar fora a inspiração, hum, iluminação, luz, estamos a integrar. Por isso, coloca-se o fim do mantra no, na inspiração. Portanto, esse é o fundamento, é a razão, porque há outras, mesmo em alguns exercícios de pranayama, que começa-se também normalmente na expiração e não na inspiração. E acaba na inspiração. Como falou na ligação com o divino, como consigo melhorar essa ligação espiritual? Nós conseguimos melhorar precisamente com o trabalho espiritual. É um trabalho que é grão a grão, não é?
É aos poucos, é gradual, não se consegue. Podemos ter momentos mais lúcidos, mais em que sentimos talvez a ligação mais próxima ou a realidade, ou um amor maior, porque de tudo essa ligação também passa por uma ativação. Hum, no fundo, todos nós estamos a, não só a tentar, mas a fazer por realizar e conseguir não só melhorar, mas fazer de facto essa ligação. E passa precisamente por uma ativação e por uma purificação. Ou seja, no fundo, a prática espiritual passa por meditarmos, sairmos um pouco do mundo. Isto traduz também por renunciar, e sair do mundo também implica ou também significa superar ou ficarmos acima dos desejos mais físicos, mais sensuais, dos vícios, largar os vícios, largar principalmente, logo, primeiro de tudo, as coisas que nos prendem, aqueles hábitos que nos esgotam, que gastam, nos quais gastamos muita energia para, por vezes, gratificar, não é? Pode ser na área da comida, pode ser na área sexual ou sentimental, romântica. Com isto não quer dizer que não se deva fazer uma vida saudável, ou seja, equilibrada, nestas áreas, como na alimentação, relacionamento sexual, nos relacionamentos, ou não. Há quem não tenha, e quem não tenha relacionamento, como nós, como os bons, não. Nós não temos. Vivemos uma vida mais de celibato e de castidade, e aprendemos precisamente a canalizar, ou devemos canalizar a energia da melhor forma para os níveis mais espirituais, que é o objetivo. Agora, isso demora tempo. Não é só querer, eu quero ter a teoria, só lá está, ter só a teoria não basta. Pronto. Temos o interesse, temos a teoria, temos o sentido. As coisas também têm que fazer sentido. Se não fizerem sentido, não, não ajuda. Mas no fundo, todos nós estamos para essa ligação, para melhorar essa ligação com o divino, ou com a realidade imortal e manifestada, que o Buda também fala. Implica isto, implica este trabalho a miúdo, gradual, de, de ligação precisamente à outra dimensão. Durante a meditação, como evitar que a mente divague para pensar em algo? Bom, a orientação que eu dei é precisamente para isso. Eu, por acaso, sou um bocadinho famoso por bater bastante nesta tecla, que é a forma, é assim, em termos de compreender como, é muito fácil, é dirigir a nossa atenção para a respiração. Se nós fizermos isso mesmo como deve ser, ou seja, se cada um de nós pusermos a nossa atenção completamente na respiração, de tal forma que estamos concentrados, ok, agora vou sentir, vou-me entregar, ou seja, conscientemente, em consciência, em atenção, ou à respiração. Nós deixamos de pensar porque estamos tão concentrados, tão devotados a prestar atenção naquele ponto. Agora, temos que o fazer. E é esse fazer que, que nos faz deixar de pensar, porque aquilo que faz pensar também é a atenção. É a atenção que nós estamos a dar
a um pensamento, a um raciocínio que surge, ou às vezes até a uma emoção. Mas no campo do pensamento, no fundo, surge um pensamento e nós viramos a nossa atenção para aquele pensamento e começamos a pensar e tornamos-nos no pensamento. Fazemos a ligação e alimentamos e tornamos-nos no pensamento. Se nós decidirmos, e aqui tem que haver uma intenção, eu não vou dizer forte, é uma intenção. É ter a vontade, ok. Eu agora não quero pensar, só que às vezes nós estamos a viver momentos em que o pensamento está muito forte e, e é óbvio que quando nós ainda estamos no princípio é mais difícil desligar. Mas é assim, é agarrar na atenção toda que temos anteriormente e colocar na respiração e não querer saber mais nada. E o que é que acontece com esta atitude? Hum, Quando se começa a surgir um pensamento, nós estamos focados na respiração. Quando começa a surgir um pensamento aqui de lado, nós muitas vezes viramos logo a atenção e vamos para o pensamento. Mas nós estamos preparados para, precisamente, já estamos de antemão com a intenção preparada no sentido de quando surgir um pensamento, enquanto eu estiver a meditar, eu vou deixar o pensamento de lado e vou voltar a minha atenção para a respiração. E é este movimento que desenvolve essa capacidade de não pensar e estarmos completamente conscientes a prestar atenção na respiração só em silêncio, sem pensar. Ou seja, e quanto mais fizermos isso, mais tempo conseguimos estar a meditar sem pensar. E, no entanto, podemos estar completamente conscientes e até podem surgir grandes inspirações. Mas temos que fazer isso. Essa é a grande técnica de conseguir acalmar e apaziguar a mente. É agarrar na atenção, concentrá-la num ponto. E é isto que se chama a fase inicial da concentração, desenvolver a concentração. E o Buda fala nisso. Nós, se não tivermos esta concentração, nós não vamos a lado nenhum. Porquê? Porque a nossa atenção é o corpo que conduz a nossa atenção pelos sentidos. E nós andamos tipo à deriva, meio à deriva no mar. Pronto, sabemos que é. E basicamente acabamos por realizar aquilo que é importante na nossa vida. Temos que fazer isto, temos que fazer aquilo. Pronto, isso sabemos. Mas muitas das vezes sentimos um bocadinho à vontade do vento, né? Um pouco à deriva. Mas na meditação conseguimos trabalhar esta concentração interiormente. Que outras palavras ou mantras podem usar nesta prática de respiração? Pode-se, em tempos, eu dei algumas meditações guiadas também em Belém. E podes até usar palavras como alegria, felicidade, luz. Porque, no fundo, toda a palavra carrega um sentido. E esse sentido que nós damos às palavras, cá por trás, é um sentido vivo. Quer se queira, quer não, a energia que está associada à própria palavra. Aquilo que está associado à palavra alegria é aquilo que quer dizer alegria. E nós podemos usar essas palavras como mantra. E Buda, o termo que ele usava mais como mantra, e no budismo Theravada, é dos poucos mantras, basicamente, é Budo. E é o que se usa mais, tal como a concentração na respiração. Mas podemos usar outras palavras. Também há quem goste de usar o Aum, Mani Padme Hum, mas isso é mais também do budismo tibetano e do yoga. Qual o papel da Japamala na meditação?
Japamala. Olha, para ser sincero, eu não. As malas. No budismo, neste budismo aqui não se usa. Não usamos Japamala, as malas. Portanto, mas é um pouco como o rosário, é uma forma também de concentração. Isto é a minha interpretação, é a minha forma de fazer sentido e de ancoramento também de determinado sutta ou passos, também como mantras e de integração dessa mesma energia na prática. É um reforço, digamos assim. Vamos meditar mais um pouco então. Regressamos à nossa postura, verificar, costas direitas, respirar fundo. Já que perguntaram, vamos então usar outro termo, como mantra, palavra, como alegria. Okay, respirar fundo. Agora, em expirar, ao expirar, dizemos al. Inspiramos alegria. Expirar al. Inspiramos alegria. Pode soar um bocado esquisito, mas não faz mal. Basicamente dividimos a palavra em dois. Al. Inspirar alegria. Ao mesmo tempo sentimos a respiração, o ar a percorrer as narinas. E aqui, para não pensar, temos que. Ou seja, se nós sentimos que a meditação é aborrecida, que isto não dá prazer nenhum, isto não é excitante, pronto, aí temos que de facto nos devotarmos e ganhar vontade e interesse na meditação. Se eu vou meditar, eu vou meditar, não vou estar a pensar noutras coisas e a fazer acrobacias na minha cabeça, porque isso não é meditar. Isso basicamente então podemos estar uma hora sentados e aqui com macacadas na cabeça, saltar de um galho para o outro, imparavelmente, e isso acaba por não ser meditar. A meditação, propriamente, para ser eficiente, tem que ter sempre concentração. E a concentração é no objeto, e no objeto aqui mais de eleição é a respiração neste nosso corpo, ao nível do nariz. E temos que aplicar a nossa vontade com o mínimo de presença e força aqui e agora, mesmo mentalmente. É virar toda a atenção para aqui e agora. Respirar fundo. E agora vou também partilhar ou mencionar uma outra forma que é muito aliada, parecida, só que em vez de ser uma palavra como mantra, vamos usar duas palavras. Ou seja, usamos uma palavra inteira ao expirar, que era aquilo que eu costumava também fazer na orientação da meditação guiada em Belém, e inspiramos outra palavra. Então vamos fazer. Ok, concentrar, inspirar, sentir, vamos sentir o ar a percorrer, a fluir.
mesmo concentrar na sensação. Vamos, ok, o que é que eu estou a sentir? Eu vou sentir o ar percorrer. Vá, vamos lá, sentir. Não é preciso fazer barulho, é só sentir. Para isto, nós precisamos pôr toda a nossa atenção aqui e não estar a pensar em mais nada. Se nós começamos a pensar noutras coisas, não vamos sentir. Portanto, a atenção está nos campos todos da cognição e dos sentidos. Portanto, e nós podemos dirigir. Portanto, agora vou pôr a minha consciência, a minha atenção no meu nariz. E vou sentir e vou estar aqui. Ok. Sente o ar a entrar nas narinas e a percorrê-las e ir para os pulmões. Vamos ver como o ar sobe pelas narinas. E como é agradável, sem isto morremos. Já pensaram nisso? Sem este simples, contínuo ato. Inspirar, expirar. Agora vamos a expirar e repetir interiormente. Confiança. Expira. Confiança. Inspira. Alegria. Expira. Confiança. E ao inspirar, alegria. Expira, confiança. Inspira, alegria. Expira, segurança. Inspira, luz. Expira, segurança. Inspira, luz.
voltar ao Buto. Expirar. Put. Inspirar. To. Put. To. Agora vamos deixar os mantras e as palavras. Só respiração. Silenciosamente, calmamente. Descontraídamente. Respirar fundo. Descontrair os ombros, endireitar as costas. Abrir os olhos. Hoje ficamos por aqui. Obrigado. Desejo-vos boas práticas, muita saúde, boa continuação. Até à próxima.